Alô, fui ali pegar minha água. Tudo bom, galerinha? Gente, que disputa acirrada, hein? Disputa acirrada. 18-17. E quem ganhou foi o sistema cardiovascular. Tá? Infelizmente, para o colega que deu a ideia, né? Tomás, professor, adoro o sistema nervoso, faz lá uma enquete, vamos ver quem é que ganha. Pois é, Tomás, sistema nervoso não ganhou, cara, infelizmente. Fala infelizmente porque era o que você queria, né? Quem ganhou foi o sistema cardiovascular, tá? Então hoje a gente vai conversar sobre o sistema cardiovascular, né? Eu acho que eu tinha feito live sobre isso há uns 1 ou 2 anos atrás, né? Na época eu não tinha nem gravava canal ainda no YouTube, tá? E aí a gente vai fazer sempre assim, todas as lives, eu vou deixar sempre salva lá no meu canal do YouTube, então é interessante que quem não assinou meu canal assine, tá? Para que possa estar sempre recebendo as atualizações, né? Sem essa água eu não sou nada. Ok? Então, para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que não me conhecem, né? Meu nome é Demetrios Brandão, tenho doutorado em saúde pública, mestrado em saúde coletiva, especialização em nutrição e atividade física e me formei no ano de 1991 na Universidade Federal de Pernambuco. Então já são 28 anos de profissão, desses 28 anos, 18 no ensino superior. E uma das coisas que eu me apaixonei dentro da educação física foi a fisiologia, tá? Enquanto os colegas viam como algo complexo, eu sempre via como uma coisa interessante, a anatomia, a fisiologia, a cinésio, porque eu compreendia que aquilo falava do meu próprio corpo, do meu organismo, do corpo humano, tá? Por isso que eu desenvolvi essa paixão pela temática, tá bom? Por falar em paixão, quando a pessoa está apaixonada, ela diz que a outra mora dentro do coração. E aí eu venho dizer para vocês que não é interessante morar dentro do coração. Porque é do coração que o sangue vai ser jorrado para o resto do corpo. Então você vai ser colocado para fora do corpo. Na verdade, a pessoa está querendo dizer que seu coração bate pelo outro, né? Os gregos, antigamente, eles imaginavam que o nosso sistema cardiovascular, que o coração, né? Ele era dotado de inteligência, já que não havia como você fazer o coração parar de bater. Não há como você fazer o coração parar de bater, né? E outros povos achavam que ele era responsável pelas emoções, porque toda vez que o indivíduo sentia uma emoção, ele alterava, né, a frequência cardíaca. E hoje nós sabemos que é dado pelo sistema simpático e parasimpático, né? Ele faz parte do sistema circulatório, então o nosso coração faz parte do sistema circulatório, que é feito em conjunto com o músculo cardíaco, né, os vasos de entrega e retorno, que são as artérias e veias, e o sangue. Então esses componentes, eles fazem parte do nosso sistema cardiocirculatório, tá? E ele é mediado junto com o sistema respiratório e o sistema hormonal e o nervoso, dentro da sua participação, né? Então a gente tem uma série de mecanismos envolvidos para que esse nosso órgão funcione. E o coração, ele funciona como uma bomba, ele é uma bomba propulsora. Então ele vai, como eu falei, enviar sangue pelas artérias para todo o corpo, então as artérias seriam os vasos de envio, e esse sangue vai retornar, especificamente pela veia cava superior e inferior, pelas veias, né? Então a gente poderia dizer que as artérias são os vasos de entrega e as veias seriam os vasos de retorno, tá? E todo problema que há dentro desse sistema é denominado de problemas cardiocirculatórios, tá? Uma varícia, um problema cardiocirculatório, tá bom?
Se você fechar a sua mão, tá? A sua mão, ela representa aproximadamente o tamanho do seu coração. Em torno de 250, 350 gramas, alojada aqui na região do mediastino. Então você imagine aqui a região diafragmática, ele fica logo acima do diafragma, né? Aqui tem o osso externo, né? Porção external. Posteriormente a coluna vertebral, tá? E lateralmente flaqueado pelos pulmões. Então o coração fica exatamente nessa região. Então o coração ele não fica do lado esquerdo do peito, para com isso, tá? Ele fica nessa posição voltado para o lado esquerdo, mas ele fica meio central. E isso faz com que o pulmão esquerdo ele seja ligeiramente menor que o direito, devido à posição do coração. Mas ele não está totalmente, não está aqui do lado esquerdo, ele só localiza aqui, tá bom? Beleza? Podemos ir para frente. E eu quero mostrar essa figurinha para vocês. Antes eu fazia live só no verbo, e aí tinha gente que às vezes, professor, tal, não entendi direito, não consegui localizar onde é que fica e tal. Então hoje eu faço as lives com a figura. Então essa figurinha ela vem exatamente mostrar localização do coração, tá? Então aqui está o nosso coração, ó. Posição dele, aqui a gente tem um pulmão esquerdo, pulmão direito. Aqui o diafragma, tá? E ele se localiza aqui nessa região, tá bom? Tá aqui atrás da região do externo, né? Entre as costelas. Anteriormente coração, aqui a coluna vertebral, né? E o osso externo, tá? Então ele fica flaqueado por essas regiões. Eu tinha falado para vocês da veia cava superior, né? Por onde vai estar chegando o sangue. Então a gente tem aqui a veia cava superior. Então o sangue vai chegar por aqui, vai entrar no átrio direito. Do átrio direito ele vai para o ventrículo direito. De lá ele vem para o pulmão, pela artéria pulmonar, tá bom? Chegando aqui pela artéria pulmonar, esse sangue vai ser oxigenado, tanto a pulmonar direita como a esquerda, né? Esse sangue vai ser oxigenado e vai retornar pela veia pulmonar, tanto superior como inferior, direita e esquerda, para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo ele vem para o ventrículo esquerdo e de lá ele vai ser ejetado pela artéria aorta, que a gente vê aqui, com seus ramos subclávio, carótida, né? E a aorta descendente. Quando tiver uma figura melhorzinha, eu explico um pouco mais para vocês, beleza? Então esse é nosso sistema cardiovascular, que tem os seus envoltórios, assim como o músculo esquelético tem o epicárdio, o músculo esquelético tem o perimísio, endomísio e epimísio, o músculo cardíaco vai ter o pericárdio, né, o miocárdio, que é o próprio músculo, o endocárdio, tá? Então esses são os envoltórios, tá? O pericárdio, ele é a camada que recobre todo o coração, ele é a parte mais frouxa, dividido em pericárdio fibroso e seroso, e ele é revestido por uma lâmina parietal. Essa região do coração, ela pode sofrer uma inflamação, tá? Um indivíduo com um problema na garganta, e essa infecção vai para o coração. E aí vai dar uma doença chamada de pericardite. É uma das poucas doenças que o indivíduo fica proibido de realizar exercício físico, é a pericardite, tá? Que é a inflamação dessa camada que recobre o nosso coração. E a continuidade dessa lâmina parietal, nós vamos ter o epicárdio, tá bom? Na pericardite que eu tinha falado, a gente vai precisar fazer uma drenagem, né? Inflamação. Então, como toda inflamação, não é recomendado a prática do exercício. Eu vou mostrar uma figurinha para que vocês entendam, visualizem isso aí, tá bom? Então aqui nós temos a figura, ó. Tá aqui o nosso coração, tá certo? Então vai fazer um corte. A figura ela faz um corte aqui. Essa figura é do livro da Marie Herbe, tá? De anatomia e fisiologia. E aí a gente vai ter, ó, o pericárdio fibroso aqui, a lâmina parietal, tá? Cavidade pericárdica, contém um líquido pericárdico, lâmina visceral, tá? O próprio músculo cardíaco, que é o miocárdio, que ele é um recorte, né? E aqui é a câmara, que é essa câmara aqui que foi recortada, tá? No caso, o átrio esquerdo, tá?
E essa parte aqui mais externa vai ser exatamente o endocárdio, tá bom? Então esses envoltórios, né, e o coração ele funciona como se todo músculo fosse um só, é diferente do músculo esquelético. O músculo esquelético se contrai pela lei do tamanho, né, estímulos pequenos, fibras pequenas, estímulos médios, fibras médias, estímulos grandes, todas as fibras. E o caso do músculo cardíaco, ele se contrai como um todo. E isso é capaz por causa das gap junções, tá certo? Dos discos intercartelares. Essas gap junções faz com que todo o músculo contraia como se fosse uma única unidade, né? E ele faz isso de forma rítmica, né? Daí a gente escutar o barulho tum, 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 que estão relacionados à abertura e fechamento das válvulas, tá bom? Então, esse tum-tum ele é característico. Qualquer barulho diferente desse tum-tum significa uma disfunção do músculo cardíaco, né? Ele é um músculo, tá? Disfunção do coração, beleza? Essas disfunções, elas podem acontecer nas válvulas, elas podem acontecer em alguma região arterial, tá certo? E as válvulas que a gente vai ter é a bicúspide e a tricúspide, essas duas principais, né? Que são as que fazem a regulação átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, né? Tricúspide do nosso lado direito do coração e a bicúspide ou mitral do lado esquerdo do coração, tá bom? E aí, para que você entenda um pouco, o lado direito ele vai receber o sangue pobre em oxigênio, que é o sangue desoxigenado, tá? E o átrio esquerdo vai receber o sangue rico em oxigênio. Então, nós temos 4 câmaras cardíacas: átrio direito e esquerdo, ventrículo direito e esquerdo. Essas 4 câmaras serão 2 receptoras e 2 de envio. As 2 receptoras são os átrios, direito e esquerdo, onde o direito recebe o sangue pobre em oxigênio e o esquerdo o sangue rico em oxigênio, que é aquele que vem do pulmão. E os ventrículos direito e esquerdo. O direito recebe o sangue que vem do átrio, pela válvula tricúspide, e o esquerdo recebe o sangue que vem do átrio esquerdo pela válvula mitral ou bicúspide. A divisão dessas paredes cardíacas dos átrios é chamada de septo interatrial e dos ventrículos de septo intraventricular, tá? E aí o supracoronário vai conter os vasos, né, que vão exatamente irrigar o nosso coração, tá? Então a gente tem 2 câmaras receptoras e 2 câmaras de envio. E aqui eu vou mostrar uma figurinha para vocês, tá? Uma delas parece com um coração de galinha, tá bom? Então você tem aqui a imagem do coração real, como ele é, arco aórtico, tronco pulmonar, tá? Artéria intraventricular anterior, ventrículo direito, ápice do coração, por aí vai. Então vamos olhar aqui, ó. Aqui você tem o átrio direito, átrio esquerdo. Aqui você tem ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Aqui a artéria pulmonar. É bom você visualizar, quando for falar da pequena e grande circulação, você vai entender. Veia cava superior e inferior. Então, o sangue vai chegar da região superior, né, da cabeça, pela veia cava superior, da região inferior pela veia cava inferior. Esse sangue vai desembocar aqui, ó, no átrio direito, beleza? Aqui nós vamos ter as veias pulmonares, né, direita e esquerda, superior e inferior, são em número de 4. E aqui nós vamos ter a artéria aorta, com seu ramo descendente, que vai irrigar toda a região do tronco, tá? O tronco braquicefálico, a carótida e a subclave esquerda, são 2. Tem a direita e tem a esquerda, tá? Que irrigam o membro superior. E a carótida da região cerebral, beleza? Dá para ir para frente, tudo tranquilo por aí? Então vamos para frente, vamos dar continuidade. Então, essas nossas câmeras, elas vão funcionar fazendo contração e relaxamento, que recebe respectivamente o nome de sístole e de diástole, tá bom? A sístole e a diástole, que é a fase de contração e a fase de relaxamento. Essas 2 fases vão permitir com que, quando haja contração do átrio, a válvula, elas se abrem para que o sangue passe dos átrios para os ventrículos,
tá? Isso ocorre por causa da pressão exercida pelo sangue sobre essas válvulas. Aí os ventrículos vão se encher, tá? Que é a fase diástole ventricular, né? E lá na frente eu falo da lei de Frank-Starling sobre a diástole e sístole, né? Que é a força de contração. Então os ventrículos irão se encher de sangue. Quando os ventrículos terminam de se encher de sangue, as válvulas se fecham. E aí a semilunar pulmonar e a semilunar aorta, elas irão se abrir, para que o sangue possa, do ventrículo esquerdo, ser ejetado para o resto do corpo, e do ventrículo direito para o pulmão, para que lá ele possa ser oxigenado, tá bom? Então, como eu falei, lado direito recebe o sangue pobre em oxigênio, lado esquerdo o sangue rico em oxigênio, tá certo? E aí eu quero que vocês olhem novamente a figura, e agora eu vou explicar um pouquinho, não só por esse mecanismo, né, para falar das válvulas, mas também para falar do impulso do próprio músculo cardíaco. E então aqui você tem as câmaras receptoras, ó, átrio direito, átrio esquerdo, aqui a válvula, né, semilunar, né, aqui a válvula tricúspide, aqui a mitral bicúspide, a semilunar, tá certo? Semilunar pulmonar, tá bom? Que é a válvula pulmonar. Aqui você tem uma figura do próprio músculo, né? Você vai ver aqui as artérias, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, artéria aorta, o tronco pulmonar. Aqui é uma figura e aqui é a mesma imagem sendo do músculo cardíaco, tá bom? Então olha só, o mecanismo vai ser o seguinte: sangue chega aqui pela veia cava superior e inferior, vem para cá, para o átrio. O átrio sofre a sístole porque o sangue está entrando. Aliás, desculpa, a diástole porque o sangue está entrando, né? Ele aumenta, ele amplifica. E aí, quando o sangue termina de ejetar, vai exercer uma pressão sobre essa válvula aqui, que é a pressão dada pelo próprio sangue. O que é que vai acontecer? O sangue vai vir aqui para o ventrículo. E aí, no finalzinho dessa descida do sangue, o átrio se contrai, que é a sístole atrial. E aí, o sangue termina de ser ejetado para a região ventricular de ambos os átrios, tá? Eles se contraem e ambos os ventrículos recebem. Fecha essas duas válvulas. Aí, ambos os ventrículos irão se contrair. O esquerdo vai levar o sangue aqui pela artéria pulmonar para o pulmão direito e esquerdo, tá? Desculpa, o direito. Esquerdo não. Direito, né? Porque é o esquerdo de vocês, mas é o direito do nosso corpo, tá? Então, o direito vai levar o sangue aqui, né, pela artéria pulmonar para o pulmão direito e pulmão esquerdo, tá certo? E o ventrículo esquerdo vai ejetar aqui pela artéria aorta, aqui não vou visualizar aqui a válvula dela, pela artéria aorta o sangue para ser distribuído para o resto do corpo, tá? E aí o que acontece? Quando o sangue termina de passar, essas duas válvulas aqui, elas se fecham. Então, quando o indivíduo tem um prolapso de válvula mitral ou de válvula tricúspide, o que é que significa dizer? Essa válvula, né, se for a tricúspide ou se for a mitral, ela fica ligeiramente aberta. Então vai haver um refluxo do sangue, tá? E isso pode provocar uma pequena arritmia, como pode provocar um barulho conhecido como sopro cardíaco, né? O sopro é exatamente o que? Esse turbilhão do sangue retornando para o átrio com um pouco do sangue que está indo do átrio para o ventrículo. Então você imagina uma onda, né? Quando essa onda ela quebra, não é? Ela faz o barulho, né? É um pouquinho parecido com isso, o sopro cardíaco, tá? E a mitral é muito comum em mulheres, principalmente pelo uso do anticoncepcional, tá? Vocês verem lá na bula do remédio, vocês vão ver isso aí. É muito comum algumas mulheres apresentarem um prolapso mitral. Esse prolapso pode ser sintomático ou assintomático. Sintomático quando ela apresenta sintoma, pode ser tontura, vertigem, náusea, palpitação em repouso. E assintomático quando não apresenta nenhum sintoma e o organismo consegue trabalhar e absorver mesmo com essa problemática, beleza? Então esse circuito, né, que eu falei para vocês é chamado circuito pulmonar e circuito sistêmico. Circuito pulmonar a gente vai ter o átrio direito, né, válvula tricúspide, ventrículo direito, arco pulmonar. Esse é o circuito de passagem. De lá vai para onde? Vai para o pulmão. Então o sangue vai entrar pela veia cava superior e inferior,
no átrio direito, vai passar do átrio direito para o ventrículo direito, através da válvula tricúspide. De lá o sangue vai ser ejetado, passa da artéria pulmonar para o pulmão. Então, essa é a parte do circuito pulmonar, beleza? Chegando no pulmão, esse sangue vai ser oxigenado. Tá? Vai voltar rico em oxigênio, né, para o átrio esquerdo. Quem é que vai trazer esse sangue do átrio esquerdo? As veias pulmonares, direita e esquerda, superior e inferior. O sangue vai passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, pela válvula mitral ou bicúspide. De lá ele vai ser ejetado pela artéria aorta. Aí a aorta descendente, tá? Ela vai suprir os membros inferiores e o tronco. A artéria subclave, os membros superiores, e a carótida, da região cerebral. E esse circuito que eu acabei de falar agora é denominado circuito sistêmico. Então, para que vocês não tenham dúvidas sobre o pulmonar e o sistêmico, é o seguinte: pulmonar, o sangue que vai para o pulmão. Pronto. Sistêmico, o sangue que saiu do pulmão, que saiu rico em oxigênio, e vai ser distribuído para o corpo. Não tem mistério, gente. Eu não sei por que sempre ocorre essa confusão, tá? Essa figurinha vai ajudar vocês a compreender isso aí. Então, a gente tem aqui, ó. Tá aqui, o sangue vem pobre em oxigênio, lá da pele, dos tecidos capilares do nosso corpo. Vai chegar pela veia cava superior e inferior para o átrio direito, né? Força a válvula tricúspide abíce e vem para o ventrículo. Do ventrículo ele é ejetado pela artéria pulmonar para os pulmões, pulmão direito e esquerdo. Lá vai ser trocado, né, nos alvéolos pulmonares e capilares, a troca do oxigênio e CO2. Vai vir pela veia pulmonar direita e esquerda para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo ele é ejetado para todo o restante do corpo, onde a aorta descendente vai suprir região do tronco e membro inferior, sublicávea, direita e esquerda, membro superior, e a carótida, né, a região da região cerebral, região da cabeça, tá? Então, isso é o denominado circuito pulmonar sistêmico ou pequena e grande circulação, que é a mesma coisa. Tranquilo, tudo bem? Podemos ir para frente? Bom, o coração ele vai suprir todo o nosso corpo, tá? Vai levar sangue para todos os músculos, artéria, região digestória, região cerebral, tá? Região esplênica. Só que ele também precisa ser suprido. Quem é que vai suprir o coração? As famosas artérias coronárias. A artéria coronária direita e esquerda, elas vão suprir o nosso coração na sua necessidade. A esquerda vai ter o ramo interventricular anterior e o descendente anterior, tá? E o ramo circunflexo vai suprir o nosso átrio esquerdo. Já a coronária direita vai ter o ramo marginal, direito e esquerdo, vai suprir o miocárdio. E interventricular que vai suprir as paredes ventriculares. Aí ela vai se fundir com a interventricular anterior, tá? Fechando esse circuito. Beleza, tudo bem. Aí, você começa a comer sarrabulho, buchada, panelada, tripinha, churro, pastel, coxinha. Só essas comidas assim, sem nenhuma gordura, certo? E aí você começa a entupir as suas artérias coronárias. Elas são muito suscetíveis ao acúmulo de gordura. E a doença chama-se aterosclerose, isso é, esclerose da artéria. A artéria começa a falir devido à quantidade de gordura que fica nas paredes. É aí onde nós, professores de educação física, entramos. O exercício, dada a sua velocidade de condução, ele começa a remover essas placas arterianas, junto com a alimentação saudável, com boa gordura. Por isso que o professor de educação física e nutricionista deve andar junto nesse aspecto, fazendo com que possa remover, tá, essas placas de gordura, né? Então, esse sangue ele vai passar por esse leito miocárdio, vai ser coletado pelas veias cardíacas, tá?
E essas veias se juntam e formam o chamado seio coronário, que vai liberar o sangue lá no átrio direito. Lá vão ter as tributárias, né, que é a cardíaca magna, interventricular posterior e a cardíaca pava, tá, que vão fazer essa devolução desse circuito. E a angina pectoris, né, a angina de peito, é ocasionada por uma deficiência transitória nessa entrega do sangue. Tá? Quem já teve alguém na família que teve uma angina, então sabe um pouco o que eu estou falando. Eu vou mostrar a imagem, porque eu sei que fica difícil visualizar, né, como é que essa coisa funciona. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Então aqui em azul, a gente tem as veias, não é que a veia seja azul, é que devido à ausência do oxigênio, o sangue toma essa cor azulada. E as artérias em vermelho, porque devido à presença do oxigênio, da mioglobina, né, e da hemoglobina, mioglobina no músculo, hemoglobina nas artérias, o sangue está rico em oxigênio, e em virtude disso ele apresenta essa cor avermelhada. Então aqui a gente tem, ó, essa grandona aqui é interventricular anterior, tá? Esse pedacinho é o ramo marginal direito, tá certo? Ramo circunflexo, ok? Vamos ter aqui a coronária esquerda, tá só um pedacinho dela, tá? E essa aqui é a coronária direita, tá bom? E a interventricular posterior que eu tinha esquecido de mostrar aqui, tá? Ela tá mais clarinha, que é como como se ela tivesse lá do outro lado, tivesse trazido aqui para frente, tá bom? E aqui são as veias cardíacas anteriores, né? Cardíaca pava, tá? Interventricular posterior, aqui é o famoso seio coronário, e essa aqui é a cardíaca magna, tá bom? São as veias, né? Então, artérias e veias, né, elas vão suprir o nosso sistema coração. E aqui tem uma figurinha, tinha esquecido de mostrar para vocês. A figurinha das válvulas, 1, 2, 3, né, válvula tricúspide e válvula mitral, né, que é a bicúspide. Aqui a gente vai ter a válvula pulmonar, né, e aqui a aorta, tá bom? Então essas 4 válvulas em conjunto, elas trabalham em conjunto para que possa ocorrer esse movimento rítmico, né, o famoso tum-tum, tá? Aqui são as cordas tendíneas e o músculo papilar, que eu acho que eu tinha falado para vocês. Beleza? E aí esse fluxo de sangue, né, da pequena e grande circulação, ele vai fazer com que essas válvulas, né, se abram e se fecham, tá? E o nosso músculo cardíaco, ele vai ter a mesma coisa que o músculo esquelético. Ele tem filamento actina, ele tem filamento miosina, tá? Tem os túbulos T, retículo sarcoplasmático, a mitocôndria. Só que ele vai ter as chamadas junções comunicantes. O que é que elas vão fazer? Elas vão fazer com que o impulso que veio para esta fibra seja transmitido para esta outra fibra. Isso faz com que o músculo cardíaco se contraia como um todo, tá? Então, junções comunicantes e os discos intercartelares, né, eles vão auxiliar nesse transporte de informações, né, que se inicia lá no nódo sinatrial, tá? Então, o mecanismo de contração do músculo cardíaco, ele é dado pelo nódo sinatrial, porque o músculo cardíaco ele é autoexcitável, né? Ele inicia seu próprio impulso, por isso que na época os gregos achavam que o coração era dotado de inteligência, né? Você não consegue, tenta aí, quando eu contar até 3 você vai parar seu batimento cardíaco. 1, 2, 3, vai lá, para o batimento cardíaco. Não consegue, né? Sabe por que você não consegue? Porque o coração controla a si mesmo. Seu impulso inicia no nódo sinatrial, do nódo sinatrial vai para o átrio ventricular fecha de fibras de Purkinje, encerrando esse circuito. Então o coração ele estimula a si mesmo. Isso é, ele se contrai como unidade e se dá, como eu falei, por causa das junções comunicantes.
ele vai ter uma extensão de período chamado período refratário absoluto, tá? O músculo esquelético varia de 1 a 2 milésimos de segundo e no coração de 15 a 100 milésimos de segundo, tá? E isso impede com que ocorra uma nova contração. Isso é importante. Isso é importante porque esse período em que ele não está apto a receber novo estímulo faz com que haja uma pequena pausa entre uma nova contração e outra. E se isso não ocorresse, o indivíduo poderia ter um infarto, né? O processo é bem parecido do músculo esquelético, né? Despolarização, abre o canal de sódio, regulado por voltagem, aí vai de menos 90 para mais 30, né? Abre a permeabilidade do sódio e do potássio, ocorre a liberação do cálcio do retículo, aí vai causar despolarização, né? Só que ela no músculo cardíaco vai durar em torno de 200 milésimos de segundo, por causa dos canais lentos de cálcio, tá? E a permeabilidade do potássio prolonga um pouquinho esse platô, impede a repolarização, tá? Mas de antemão é bem parecido a contração do músculo esquelético cardíaco. E aí você já deve ter ouvido falar, fulano infartou, o Beltrano teve um infarto. Gente, tirando o infarto fulminante, o indivíduo passa às vezes 24 horas infartando. Ele começa a infartar de manhã e só vai morrer de noite ou no outro dia. Isso ocorre porque ocorre uma privação de sangue. O músculo cardíaco é um dos poucos músculos do nosso corpo humano que não trabalha na ausência do oxigênio, diferente do esquelético, tá? A produção de ácido lático no músculo cardíaco vai fechar com junção comunicante. Com isso, impede o músculo de contrair, tá? Aí você fecha uma parte, fecha outra, fecha outra, fecha outra, fecha outra, e aí ocorre o infarto, tá bom? Ó, Celo falando aqui, boa noite, professor, me organizar para voltar aos cursos. Show, Celo. Bom ver você por aqui. Estamos aqui conversando um pouquinho sobre o músculo cardíaco. Então, o infarto, ele ocorre porque, como eu disse, o músculo cardíaco não pode trabalhar na presença do ácido lático, ele fecha a junção comunicante. Então, se uma parte fica privada, aí é por isso que não é o infarto, tirando o fulminante, ele não é do dia para a noite, ele vai ocorrendo durante o dia todo, né? Porque você fecha uma junção comunicante, fecha outra, fecha outra, fecha outra, e ele vai dando sinais, né? Dor na região torácica parecida com gases, dor na região da escápula, né? Que no Ceará chamam de pá das costas, tá? Uma ligeira dor aqui na região da maxila, né? Na região axilar, né? Formigamento, né? São situações que podem indicar o início do infarto. Tá? O que é importante? E isso aí fala para todo mundo. Se o indivíduo sentir que ele está infartando, comece a tossir. Por que tossir? Toda vez que nós tossimos, ocorre uma depressão diafragmática, contração do diafragma, tá certo? E isso aumenta o espaço, né? Fazendo com que essa descida de 1 a 5 centímetros de diafragma promove uma queda de 1 até 6, tá certo? ATM, ou pressão atmosférica, que faz com que o oxigênio seja captado para o pulmão, reduzindo os níveis de sais lactato no músculo cardíaco. Então, quando o indivíduo começa a tossir, ele leva mais oxigênio para o músculo cardíaco. E isso demora mais a ocorrer o fechamento das junções comunicantes. Dá tempo de chegar lá no médico, ir para a mesazinha de cirurgia, né? E fazer as necessidades de acordo com o que ocorreu, né? Uma ponte safena ou colocação dos stents, aí vai depender do dano que foi ocasionado e só o médico cardiologista, cirurgião cardiologista, para verificar isso aí, tá bom? Galera que tá chegando agora, a gente tá falando aqui, viu, Luiz Fernando, sobre o sistema cardiocirculatório, tá? Chegou na hora boa, que é a hora do sistema de condução intrínseco, né? Que eu falei para vocês que o impulso ele se inicia no nódo sinatrial, de lá vai para o ato ventricular, fecha de isso, vibra de Purkinje. Então olha agora aqui a figura. Tá aqui o danadinho.
nó sinatrial. Se localiza aqui no átrio direito, superiormente. Ele vai mandar esse impulso para o nó átrio ventricular. Esse vai se distribuir dividindo em ramo direito e esquerdo, né, que é o feixe de Is, tá? Ou feixe atrioventricular, que vai inervar o ramo direito e ramo esquerdo do coração. E ao final dele os ramos subendocárdicos, chamados de fibras e Purkinje, que são essas fibrazinhas aqui, ó. Então o que é que elas fazem? Elas fazem com que o músculo cardíaco se contraia como um todo. E nessa contração vai acontecer isso aqui, ó. Isso é chamado de potencial de marca-passo, né, que mantém esse ritmo cardíaco. Canais de potássio se fecham, né, os de sódio começam a entrar, os de cálcio abrem. Aí os de canais de cálcio se fecham, o de potássio começa a abrir, isso diminui a permeabilidade do cálcio e aumenta do potássio. Aí vem a fase de espolarização lenta, que é essa fase aqui, que é o potencial de marca-passo. E aí inicia novamente, né, canais de cálcio se fecham, né? E aí vai. Então, esse marca-passo, que é esse sistema de condução intrínseca do impulso nó sinatrial, músculo atrial, do nó ventricular, músculo ventricular, né? Essa duração aí de 100 a 200, 250 milésimos de segundos, o que é que ela vai fazer? Ela é chamada de sistema de condução intrínseco cardíaco ou marca-passo interno. Por que é marca-passo interno? Porque quando o indivíduo ele não tem esse funcionamento adequado, quando ele tem um bloqueio parcial ou total de ramo, supor que o impulso inicie e não chegue aqui. O impulso não inicie direito aqui. O que é que vai acontecer? O músculo cardíaco não vai bater adequadamente. Se ele não bate adequadamente, eu vou precisar fazer o quê? Inserir um eletrodo aqui, que é chamado de marca-passo externo, que é um aparelho, e esse eletrodo vai fazer com que o músculo cardíaco volte a ter sua funcionalidade. Tá? Esse marca-passo externo, né, ele vai fazer com que o músculo tenha sua funcionalidade. Por quê? Porque o músculo cardíaco ele pode bater fora do ritmo, isso é chamado de arritmia cardíaca. Ela pode ser desde uma contração atrial, uma contração ventricular irregular, né, até mesmo uma fibrilação. Fibrilação é uma coisa mais grave, tá? Ele não contrai, ele fica igual aquele motor ali da Hilux, da 4x4, ele fica fibrilando, tá certo? Então, esses eventos, né, eles são detectados com ECG, com eletrocardiograma. O eletrocardiograma de repouso, né, ele vai indicar alguma disfunção, alguma arritmia. Para que ele serve para a gente na educação física? Praticamente de nada. Porque nós não trabalhamos com o indivíduo no repouso. Para a gente, o mais interessante é o ECG de esforço, conhecido como teste ergométrico de esforço. Mas não é aquele que nós aplicamos para ver o volume máximo de oxigênio. É aquele que o médico aplica para ver como é que está o funcionamento fisiológico do coração durante o esforço, que é o que a gente vai trabalhar com o indivíduo, com esforço, tá? Então, o ECG de repouso ou de esforço, ele pode indicar como é que está essa condução elétrica do nosso coração, tá? E ele pode ter um bloqueio, né, parcial ou total de ramo, que eu mostrei para vocês, né, como é que acontece, tá bom? Além do coração controlar a si mesmo, tem a chamada inervação extrínseca, que é o controle externo. Região do bulbo, nós vamos ter o centro cardioacelerador. Eles vão levar neurônios até a medula espinhal, a nível da primeira até a quinta, mais ou menos, torácica. Chamado de neurônios pré-ganglionares, eles fazem sinapse com pós-ganglionar, lá no ramo torácico. E essas fibras vão até o plexo cardíaco, que é exatamente o nó sinatrial e o ato ventricular, tá? E o cardioinibidor é dado pelo parasimpático, né, que são os nervos vagos. Né? Os nervos vagos são aqueles nervos que ficam assim, meu irmão doido, só vagando, né? Isso não tem nada a ver, viu? Lembrem dos nervos de pares craniano X, né? O nervo vago, né? Que é o nervo que inerva tanto o músculo cardíaco como a região
dos músculos lisos, né, gastrointestinais, tá bom? Nada a ver, ó. E aqui nós temos, né, a figurazinha que mostra um pouco o que eu falei para vocês. Então tá aqui região do bulbo, nervo simpático, né, que é o nervo aqui representado, tá, em verde, que é esse gânglio aqui simpático, né, que tem a gente medula espinhal, tronco simpático. Então esse gânglio vai fazer o que? Ele vai levar do gânglio do tronco, tá, estimulando o aumento da frequência cardíaca. E em azul, o parasimpático, que é o cardioinibidor. Então, cardioacelerador, cardioinibidor. E aqui em amarelo, que vocês estão vendo essas fibras amarelas, tá? São chamados de interneurônios, tá bom? Então, o que acontece? A descarga das norepinefrinas, adrenalina e noradrenalina, elas vão aumentar a frequência cardíaca. Isso acontece com susto, com a situação de estresse, o exercício é uma situação de estresse, tá? E na situação de repouso, o parasimpático é o cardioinibidor, ele passa a atuar. É por isso que imediatamente após o exercício, ocorre uma queda, chamada de efeito agudo do exercício, ocorre uma queda da frequência cardíaca e da pressão arterial. E vai caindo até o indivíduo chegar ao estado de repouso. Normalmente, tanto a PA como a frequência, ela tende a ficar, inclusive, mais baixa do que antes do início do exercício. Legal isso aí, né, cara? Legal o nosso músculo cardíaco, o nosso sistema nervoso fazer esse controle. E o que é melhor? Você tomar remédio para o coração ou fazer exercício? Bem-vinda, Evelyn. Prazer vê-la por aqui. Tá? O que é melhor? Remédio ou exercício? Eu acho que exercício é mais gostoso, né? E aí é onde a gente entra. Daí a importância. Antes que acabe aqui a bateria, eu quero mostrar para vocês a última figurinha. Então, isso aqui é um ECG de esforço que eu tinha falado. Primeira deflexão positiva é a despolarização do átrio, que é essa onda P aqui, ó. Da onda P à onda Q tem um intervalo PR. O que é que ele vai indicar? Despolarização de ambos os átrios. Vai vir um complexo QRS, vai indicar a despolarização do ventrículo. Essa fase do impulso aqui, ó, nó sinatrial para o átrio ventricular. Ambos os ventrículos despolarizam aqui. Aí vai vir um segmento ST, da onda S à onda T. O que é que ela vai indicar essa fase aqui? A repolarização dos ventrículos. Do término da onda T até a próxima onda P, fica a repolarização atrial. Então, ECG nada mais é do que isso aí. Então, a leitura dessas ondas é uma sequência. Sequência assim, ó. Nó sinatrial, ele inicia o impulso, começa aqui onda P, tá? Então, ambos os átrios receberam o impulso, ele vai atrasar um pouquinho para o átrio ventricular, aí vai começar essa fase aqui, ó, que é o complexo QRS, ó. É a fase do impulso atinge o ápice e começa a excitação do ventrículo, que é essa fase aqui do complexo QRS, tá? Terminou a excitação ventricular, né? Então, ambos os ventrículos completaram seu ciclo, tá? E aqui a gente tem a diferença de um ECG. Aqui você tem na letra A um ECG com ritmo sinusal normal, ó. Todas as ondas estão presentes. Aqui na B a gente tem um ritmo juncional, isso é, o nó sinatrial não está funcionando, ó. Observe que não tem a primeira onda, que é a onda P, tá? Aqui nesse item C, a gente tem um bloqueio cardíaco de segundo grau. Observe que algumas ondas P elas estão inexistentes, ou chegam a dobrar, né? E aqui na letra D, infelizmente, a fibrilação ventricular, né? O músculo cardíaco não está funcionando, tá bom? Turma, vou fazer live mais grande, não, a galera estava reclamando. Vou parar aqui na leitura do ECG, tá certo? Falar rapidamente do ruído cardíaco e a gente dá continuidade na próxima, tá? Com o estetoscópio, você é capaz de fazer a ausculta. Por que não é escuta e sim ausculta?
A ausculta porque é um aparelho entre você e o músculo cardíaco. E esse aparelho é o estetoscópio, que eu aconselho que todo professor de educação física deve ter um estetoscópio e um esfinamômetro. Então você vai colocar aqui, aqui, aqui e aqui. Então tá aqui o mamilo, região do mediastíneo, abaixo e em cima. Você vai fazer a ausculta das válvulas, né? Direita. E acima e abaixo do mamilo, né? Das válvulas esquerdas. Então você vai ter o som da válvula aórtica, né? No espaço intercostal da borda direita. Você vai ter aqui abaixo o som da atrioventricular direita, também na borda external. Vai ter acima da válvula pulmonar e vai ter abaixo da atrioventricular esquerda, tá? Então, esse som vai ser o quê? Tum-tum. Pode ser um tum-tum rápido, tum-tum, tum-tum, tum-tum. Pode ser um tum-tum lento, tum-tum, tum-tum, tum-tum. Né? Mas, se além desse tum-tum ele tiver um ou um, tá indicando um sopro cardíaco, tá? Esse sopro cardíaco significa que a válvula ficou ligeiramente aberta. Beleza? Galera, alguma duvidazinha pra gente finalizar, pra não ficar uma coisa longa, né? Eu tava fazendo live muito longa, a galera começava a sair. Alguma dúvida pra gente finalizar, e aí na próxima live eu dou continuidade. Eu falo sobre o ciclo cardíaco, né? Contração e enchimento, falo sobre o débito cardíaco, volume sistólico final, diastólico final, a gente vai conversar um pouquinho dando continuidade disso aí, tá? O segundo mais voltado foi a parte potencial de ação. Então, próxima live eu dou continuidade e a outra eu falo sobre potencial de ação. Pode ser assim? Fica combinado? Beleza. Obrigado, Alessandro, obrigado. Bom que você gostou, tá? Turma, vamos ficando por aqui, tá? Obrigado também, Igor Tomás. Vai chegar a sua, viu? Da potencial de ação, vai chegar, tá? Obrigado a todos vocês que estavam aqui presentes, né? Vou deixar, como sempre, a live salva lá no YouTube, né? Quem não assinou meu canal, assina meu canal, Professor Demetrios Brandão. Vai lá, assina, você fica recebendo tudo que tem de novo. Quem assinou meu canal e não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram, @Demetrios Cavalcante Brandão. E aí você pode participar dessas lives ao vivo, tirar suas dúvidas, fazer pergunta, tá bom? Estamos aqui para isso. O objetivo é difundir a ciência, o objetivo é difundir a fisiologia e ajudar vocês, tá legal? O objetivo é ajudar vocês. Na época que eu estudava não tinha isso, não tinha slide, não tinha PowerPoint. Era a professora Concita escrevendo lá na Federal de Pernambuco no quadro e a gente copiando e ela desenhando. Quem foi meu aluno sabe que eu sou péssimo em desenho, né? E a gente aprende dessa forma. E hoje vocês têm toda essa facilidade, né? YouTube, vídeo, imagem, PowerPoint, etc. Obrigado, Ocelo. Muito obrigado pela sua presença, meu irmão. Grande abraço. Vamos ficando aqui. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima.